Olá, boa tarde. Foram encontrados no final da manhã de hoje os corpos da família que estava desaparecida na BR-174 desde a última sexta-feira. O casal e o filho mais velho foram vítimas de um acidente na estrada. O carro usado pela família na viagem entre Manaus e Boa Vista foi encontrado submerso em um lago na altura do quilômetro 235 da BR-174, área da reserva indígena Waimiri-Atruari. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Amazonas, o veículo teria capotado durante o percurso. Estavam no carro o representante comercial Levi Oliveira Nascimento, de 32 anos, a mulher dele, Gislaine Santos Mesquita Nascimento, de 34, e o filho mais velho do casal, Ian Levi Mesquita Nascimento, de 6 anos. Desde domingo, equipes da Casa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal intensificaram as buscas em uma ação coordenada pela Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E ainda nessa edição você acompanha outras informações sobre esse caso. Durante a tempestade desta segunda-feira em Manaus, um jovem que estava em uma embarcação próximo à praia da Ponta Negra morreu depois que foi atingido por um raio. Segundo especialistas, essa é a época do ano em que é registrado um aumento no número de descargas elétricas na região amazônica. A chuva da última segunda-feira foi rápida e intensa. 2 pescadores foram atingidos por um raio no Rio Negro, próximo à praia da Ponta Negra. Um deles morreu. O outro, de 24 anos, teve queimaduras e continua internado neste hospital de Manaus. Só este ano foram registradas 4 mortes por raio no Amazonas. Em setembro, 5 homens foram atingidos por descarga elétrica quando chovia durante uma partida de futebol em uma comunidade de Itacoatiara, a 175 quilômetros de Manaus. Algumas pessoas tentaram socorrer as vítimas, mas 2 delas não resistiram e morreram ainda dentro do campo. A região amazônica é a que mais registra descargas elétricas no Brasil. É nesse período de passagem do verão para o inverno amazônicos que é registrado o maior número de raios na região. É uma época em que as chuvas estão apenas começando, mas as tempestades são intensas e com muitas descargas elétricas. Este meteorologista explica que o calor acumulado na superfície forma nuvens de tempestades com mais energia, produzindo uma quantidade maior de raios durante a chuva. A gente está vindo do período seco, onde bastante energia chega na superfície, né? E nós estamos se deslocando em direção ao período chuvoso. Então a instabilidade já começa a aumentar na região e com o calor da superfície, normalmente, né, isso se torna mais intensa essas tempestades. Esse período de transição entre verão e inverno deve durar até o início de dezembro. Portanto, o Corpo de Bombeiros alerta para alguns cuidados com raios durante as chuvas. Um abrigo seguro é uma residência, uma edificação totalmente fechada, com cobertura, telhado, porta, janela, tudo fechado. E se tiver no trânsito, o próprio veículo totalmente fechado já é uma proteção. Ele cria uma gaiola e a corrente vai passar direto pela parte externa do veículo. Já no caso de embarcações pequenas, como aqui na nossa região, tem muita embarcação tipo voadeira, que é feita de alumínio, então não oferece nenhuma proteção contra descarga elétrica. Então é encostar a embarcação e procurar um abrigo. E voltou a chover em pontos isolados hoje na capital. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e também em algumas cidades do interior. Em Barcelos, a previsão é de poucas nuvens no início do dia, mas o aumento da nebulosidade deixa a tarde nublada. Pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 23 e 28 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, também com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Na capital, o dia amanhece nublado, com possibilidade de chuva, mas no decorrer do dia, a previsão é de céu claro, com poucas nuvens. A mínima prevista é de 23 e a máxima pode chegar aos 31 graus. O governo do Amazonas firmou compromisso com o Unicef e lançou um selo esta manhã para incentivar os municípios a melhorar as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes.
O selo Unicef Município Aprovado é uma certificação internacional concedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que reconhece o esforço dos municípios que mais avançam em políticas públicas para crianças e adolescentes. No Amazonas, 14 cidades já possuem a certificação e a meta do governo é alcançar os 62 municípios do estado nos próximos 3 anos. Bem, se eles fizerem a adesão, com toda certeza eles vão melhorar em muito os índices que hoje ainda são motivo de muita preocupação para todos nós. Um bom exemplo disso eu dei ainda há pouco, Atalaia do Norte, terceiro município brasileiro apresentando índices extremamente preocupantes e foi citado pelo Unicef como um dos municípios que mais cresceu de melhoria de qualidade desses índices. O direito à educação, à saúde e à participação social são alguns dos requisitos a serem atendidos pelos municípios que aderirem ao selo. Para o presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, esta certificação vai dar maior visibilidade para o interior do estado por meio do trabalho realizado junto ao Unicef. Isso é importante porque o município que tem um selo da Unicef significa que ele melhorou, que ele ajudou as crianças e os adolescentes. E isso vai abrir portas para os municípios, tanto no governo estadual como no governo federal, para buscar recursos para cada vez melhorar mais essas políticas públicas. De acordo com o representante do Unicef no Brasil, o Amazonas já avançou bastante na implementação de políticas públicas para a faixa etária de 0 a 17 anos, mas ainda há muito a ser trabalhado para alcançar índices mais aceitáveis. O Brasil, nos últimos 10, 15 anos, tem tido muitos avanços. A Amazonas também tem participado nesses avanços. Só que alguns municípios mais dispersos, mais rurais aqui na Amazonas, mais difícil chegar. A estratégia do Unicef é mobilizar os municípios de toda a Amazônia Legal e contribuir para que os objetivos propostos de desenvolvimento do milênio sejam alcançados pelo Brasil. No próximo bloco do Band Cidade, taxistas voltam a reclamar da falta de segurança na profissão. Eles denunciam que os assaltos voltaram a ser frequentes após o mutirão carcerário realizado no Amazonas. E veja também, bombeiros, polícia civil e peritos do IML se mobilizam na remoção dos corpos da família que foi encontrada morta na BR-174 após acidente na estrada.